Aleluia. Esse é o nosso tema. Você sabe que o teu pastor, ele prega em série, né? Então já tem 10 domingos que a gente está falando sobre a mesma coisa. Uma coisa, o que é? É a tua comunhão com Deus, que não se resume a estar no culto domingo. Comunhão diária com Deus, é isso que sustenta a tua vida. É o feijãozinho com arroz que você come todo dia, que você está de pé aí. Da mesma maneira aquele pãozinho com manteiga, pão na chapa. Ai, Gabriele, vigia, pão na chapa, com manteiga, bastante manteiga, meu Deus, aleluia. Café com leite, bastante açúcar, Sandro, no cafezinho com leite, misericórdia. Irmão, é gostoso, não é? Pãozinho na chapa, café com leite. Meu Deus, coisa gostosa é coisa simples. É ou não é? Feijãozinho com arroz e ovo frito. Gema mole. Eita Jesus. Quem fez assim de gema mole não sabe comer ovo. Meu Deus. Minha esposa fala que eu sou maluco, que eu boto o ovo no prato, quebra assim, a gema esparrama na comida toda. Oh, coisa gostosa, gente. Tem igual. Gente, deixa eu te falar, a tua comunhão com Deus é o aspecto mais importante da tua vida, porque é desse lugar que você vai extrair força para tudo que você vai fazer. A gente tem conversado sobre isso. Daí você entender a importância disso. Aquilo que Deus te pede para te preparar para Ele. Estava conversando com o Sheldon ali. O camarada está trabalhando para caramba. Então o trabalho dele pede, ó, tu vai para cá, tu vai para lá, ele vai. Porque tem que estar preparado. E o que Deus está pedindo da gente, a gente não faz. Às vezes a gente bota muita dificuldade. Quando é para o nosso trabalho, a gente está sempre pronto. Porque não tem escolha. Mas por que para o teu trabalho você está sempre pronto? Porque você já entendeu que você depende de trabalhar. Sim ou não? Então você também estará sempre pronto para Deus, quando você entender que você depende dEle. É esse entendimento que precisa chegar no coração da igreja. Cara, sem Deus eu não sou. Sem mim nada pode. Quantos sabem que não podem fazer nada sem Deus? Mas quantos ainda fazem muita coisa sem Ele? Quanta coisa a gente ainda faz sem Ele. Então não é o que eu sei, é o que eu pratico. Saber é pouco. O negócio é a gente colocar em prática, queridos. Da gente entender que não dá para abrir mão do feijãozinho com arroz na presença de Deus todo dia. Gasta um tempo orando, gasta um tempo lendo a palavra. Pastor, eu leio essa Bíblia, não entendo nada, tem alguma coisa errada. Hoje em dia está fácil, tem várias versões, você pode até escutar. Ah, eu não gosto muito de ler, então bota a Bíblia em áudio, escuta, vai ouvindo, vai entrar, alguma coisa vai entrar. Ouve de novo, e ouve de novo, vai entrando, teu coração vai ficando cheio. Jesus falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pai de vocês comeu maná do deserto e morreu, mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue jamais morrerá. Comer Jesus é se alimentar dele todo dia. Eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. É se alimentar de Jesus todo dia. Ele só comparou assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Foi ele que disse. Ele só está dizendo, assim como você come um pãozinho quente todo dia, você tem que comer um pãozinho quente da palavra também todo dia. É um aspecto diário, não é de domingo em domingo, não vai dar certo. Ninguém fica de pé comendo domingo em domingo, então ninguém espiritualmente também ficará de pé só indo para o culto. É pouco, e o culto é pouco, faz parte, ajuda, motiva, anima, mas é pouco. Tem que ter comunhão com Deus todo dia. E isso transforma, cara, parece uma coisa boba. Passa tempo na presença de Deus todo dia, 1 hora pelo menos, meia hora, 40 minutos, você vai ver a mudança na tua vida, você vai ver, não vem falar comigo não, me conta depois o resultado, a diferença que isso vai fazer, uma potência, vai virar uma potência na mão de Deus. Não foi isso que Jesus falou para o discípulo? Vem cá, vocês não podem vigiar comigo nem 1 horinha? Pô, se ele falou 1 hora, a gente tem que parar para pensar, por que ele falou 1 hora? Poderia falar, vocês não podem vigiar comigo nem meia hora? Vocês não podem vigiar comigo nem 40 minutos? Ele não poderia falar isso? Por que ele falou 1 hora?
Alguns estudiosos, eu já vi sobre isso, deixa eu te contar. Quem lembra do antigo pacto? Quem lembra do tabernáculo de Moisés no deserto? Beleza. Quem lembra que quando o sumo sacerdote, presta atenção no que eu vou te falar, cara. Se você pegar isso, você vai entender. O sumo sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar por diversos rituais, sim ou não? Então ele passava do lado de fora, ele tinha que lavar a bacia, ele tinha que trocar de roupa, ele tinha que lavar os pés. Várias purificações. Quem lembra disso? Passar por vários rituais, mudava de roupa, entrava e tal, ele ia chegando daqui a pouco, átrio, santo lugar, até ele entrar no Santíssimo Lugar. Ou seja, até ele entrar na presença de Deus, ele tinha que se limpar de muita impureza, sim ou não? Cara, isso é forte, isso é interessante. Isso é interessante, eu estava lendo isso, cara, isso abriu meu entendimento, encheu meu coração. Ele tinha que se libertar, ele tinha que se limpar de muita impureza, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, para o perdão, porque se ele entrasse lá de qualquer maneira, o que acontecia? Ele era fulminado. Então tinha um processo pelo qual ele tinha que passar para acessar a presença de Deus, amém? Adivinha quanto tempo levava esse processo? Mais ou menos 1 hora. Então Jesus está só falando para a gente o seguinte, cara, para vocês entrarem na minha presença mesmo, até vocês se livrarem de toda a humanidade de você, porque a gente vai orar de cabeça cheia, a gente vai orar, a gente pede muito no começo, a gente ora do jeito que a gente quer, a gente comanda a oração com a nossa mente, a gente vai orar, a gente fala tudo que a gente quer, aí vai falando, sabe aquela hora que tu não tem mais o que falar? É aí que a oração está começando. Acabou de falar tudo que você tinha para falar? Já pediu pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo cachorro? Já pediu pelo emprego? Já pediu dinheiro? Já pediu saúde? Já pediu? Então Jesus está ali, 1 hora. Aí tu vai ver. Daqui a pouco, você não tem mais. Aí você começa, pai, só quero... Continua, não sai não. Só quero te adorar. Ó. Aí ele, opa, está mudando. Daqui a 1 hora, você está dentro da presença dele. Você já o teu próprio eu já ficou lá atrás. E você agora está entrando na presença. Aí que o negócio vai ficando bom. Tem que ter tempo com Deus. Entendeu? É isso. Porque se a gente ora 10 minutos, a gente nem orou. Não deu nem tempo de você se esvaziar. De você mesmo, para você acessar a pura presença de Deus. Quem está entendendo? Então a gente tem falado sobre isso. Eu quero relembrar algumas coisas que a gente já falou. Porque está baseado num texto lá de Lucas 10, 38, a partir do 38, que diz que Jesus ele estava indo com seus discípulos de caminho e de repente ele deu uma paradinha lá na casa de Marta e Maria e de Lázaro, né? Então quando ele chega, Marta ela se preocupa em recebê-lo bem, de certa maneira não está errado, eu tenho te falado isso. Ela começa a ficar atarefada com muitas coisas. Maria toma uma decisão diferente. Quando você recebe uma visita na tua casa, fica meio estranho, inesperado. Ou você para dar atenção à visita, ou você vai preparar alguma coisa para recebê-los bem. Não é assim que a gente fica às vezes? Então, uma tomou uma decisão, outra tomou outra. Marta, eu vou fazer um cafezinho, vou botar um pão de queijo no forno. Maria, eu vou sentar para ouvir o que ele veio dizer. Então, legal. E aí, essa que foi lá trabalhar, ela estava, olha lá o que está escrito, ela estava muito agitada, estava muito ocupada com muitos, então isso tem a ver com a nossa vida, muitos afazeres, muitos serviços, é o nosso caso. Então ela ainda ficou indignada, porque ela está vendo a desocupada sentada nos pés de Jesus batendo papo, está trabalhando sozinha. Aí ela vira para Jesus, vem cá Jesus, tu não se incomoda que a minha irmã está me deixando trabalhar sozinha? Manda ela vir me ajudar. Agora a resposta de Jesus é legal, porque ele fala o seguinte: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Aí olha o que ele vai dizer no 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Daqui que saiu o tema, uma coisa só importa. Uma só coisa. Maria, pois... Então é uma escolha que eu e você fazemos de estar na presença de Deus todo dia. Mesmo com tantos afazeres, mesmo com tantos serviços e até com muitas distrações.
devemos escolher estar na presença de Deus diariamente. A boa parte, essa não lhe será tirada. E com base nisso, a gente já falou muita coisa, eu vou só relembrar algumas frases. Não podemos deixar o urgente tomar o lugar daquilo que é. Urgência toda hora aparece, mas importante é você estar na presença de Deus. É o importante. Tem que ter maturidade para entender isso. Mas pastor, eu preciso trabalhar. Eu sei, mas a presença dele te fortalece. Pastor, mas eu tenho que fazer. É mesmo, mas você tem que estar na presença dele. Deus não será minha prioridade se eu não tiver envolvido num... Ei, olha aqui para mim. Se eu não tiver envolvido num relacionamento de amor com Deus, a presença dele se torna até um peso. Que eu tenho que... Não, porque o pastor falou, né? Então eu tenho que... Não, porque eu tenho que orar. Não, porque eu tenho que ler. Não, porque eu tenho que... Não, você não tem que nada. Ou você está num relacionamento com ele ou não. Porque não é um peso a gente se relacionar com quem a gente... Vou repetir, não é um peso a gente se relacionar com quem a gente ama. Então, se tem sido um peso para você, invista mais tempo em conhecer o seu relacionamento com Deus e o amor que Ele tem por você. Responda a Ele em amor. Não é um peso, é delicioso. É delicioso passar tempo com quem a gente ama. É uma delícia, os melhores momentos. Amém? Então se apaixone por Jesus. Não é o meu coração que mostra a minha prioridade, mas é aquilo que eu tenho priorizado que revela o meu coração. Então já olhe para a tua vida e veja como que você tem investido o teu tempo. Eu já te digo qual é a tua prioridade na tua vida. Só você me dizer como é que você gasta o seu tempo, eu vou te dizer, cara, então tua prioridade é teu emprego. Então tua prioridade é a tua família. Quem está entendendo isso? Vamos continuar. Tudo isso aqui não saiu da minha cabeça não. Isso aqui tinha texto bíblico, porque eu já passei por isso, estou só relembrando, tá bom? Vamos lá, está tudo lá no canal. Nossa comunhão com Deus... Pode ter certeza disso. E aí eu já te falei, né, que para você entender essa frase, você tem que ter um pouco de maturidade. Senão você vai dizer para mim, como assim minha comunhão com Deus é o mais importante? Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que... É mesmo? É mesmo? E esse arzinho que você está respirando, vem de onde? Então eu tenho a maturidade de entender que tudo vem dele. Por isso ele é o mais importante. Amém, queridos? E aí depois a gente falou sobre isso, né? Então eu gasto tempo, eu invisto tempo na presença de Deus. Quais são os benefícios que eu tenho em troca? Já falamos sobre 6 e hoje eu vou falar sobre o 7º, é o último. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje, porque tem muita coisa para falar sobre o de hoje. Mas é bom que se Jesus não voltar, semana que vem a gente está aqui, amém? Então o primeiro benefício que a gente falou, conhecer a Deus. É lógico, não tem outra maneira de eu conhecer alguém se não for me relacionando com Ele. Então você conhece a Deus por meio de um relacionamento vivo e íntimo diário com Ele. Segundo, confiança em Deus. É lógico, à medida que eu conheço eu, então confiança em Deus vem de um relacionamento com Ele. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece, mais você confia. É assim. Amém? 3, verdadeira. Você não é capaz de transformar você mesmo. Jesus não mandou a gente lutar contra o pecado. Ele mandou ficar na presença dele e ser transformado. Eu duvido, começa a passar tempo na presença de Deus, eu duvido você não ser transformado. Para de fazer força, eu não quero mais fazer isso, eu estou lutando para não fazer. Não lute para não fazer, porque uma hora a tua carne te pega. Lute para ficar na presença dele e viver pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito jamais cumprirá a concupiscência da carne. É o que está escrito. A gente tem que mudar o foco. A gente está lutando muito contra a nossa carne. Não tem que lutar contra a carne, tem que matar a carne se enchendo do Espírito. É isso que tem que ser feito. Amém, queridos? Na presença de Deus. Capacidade para vencer a tentação e o pecado. Eu já te falei, quem tem comunhão com Deus jamais viverá uma vida na prática do pecado. Jamais. Não tem como. Spurgeon fala o seguinte: a vida de oração acaba com a vida de pecado, mas a vida de pecado também acaba com a vida de oração. Os dois não caminham juntos. É impossível uma pessoa que está na presença de Deus todo dia, ela conseguir permanecer na prática do pecado.
Então, se você quer vencer o pecado e a tentação, começa a investir cada vez mais tempo na presença de Deus e você verá o resultado. 5, verdadeira. É isso aí. Também na presença de Deus a gente vai sendo liberto a cada dia. Na semana passada nós falamos sobre, na presença dele nós temos renovação, fortalecimento e ânimo. E hoje a gente vai aprender que é na presença de Deus que nós recebemos capacitação para servir. Tem até uma frase que é muito falada aí: ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolhe. É mais ou menos isso. Na verdade, a Bíblia diz que ele levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. De certa forma, os dons estão sobre a face da terra. Percebeu? Não está escrito que Jesus deu dons à igreja. Jesus deu dons aos homens. Sabe aquele músico famoso lá do mundo? Aquele dom que ele tem era para estar servindo a Deus, mas ele acaba usando para outro lado. Você está entendendo? Ele deu dons aos homens de maneira geral. Os dons de Deus estão sobre a face da terra, queridos. Então, a capacitação vem dele mesmo. Ele mesmo deu dons. E a gente vai aprender um pouquinho que servir a Deus, eu estou falando do serviço, tá? Estou falando, olha aqui para mim, de você estar inserido numa igreja local e você faz parte de um corpo, e como parte do corpo você é um órgão, é um membro desse corpo, e você tem uma função no corpo. Você tem uma função no corpo. Estou falando do serviço na igreja local, de modo geral, várias pessoas trabalhando. Eu louvo a Deus porque nessa igreja nós temos um exército de voluntários que atuam em toda a administração daquilo que nós temos que fazer para os cultos acontecerem. Tem gente na câmera, tem gente lá, tem gente aqui, tem gente com as crianças. Está tudo acontecendo porque nós temos um exército de voluntários. Pessoas que entenderam a questão do servir a Deus. E servir, gente, é uma palavra que tem sido muito desvalorizada. Ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido. De modo geral, a natureza humana está doida para sentar na mesa e esperar o garçom vir. Ninguém quer ir lá pegar a bandeja e trazer. Quem são os que levantam para pegar a bandeja e para servir? São poucos. De modo geral, a gente quer ser servido. Servir parece até uma palavra que desqualifica a pessoa. É como se a gente falasse de servir e a pessoa estivesse numa posição de inferioridade. É ou não é? Vocês não têm essa impressão? Servir é uma palavra até pejorativa e depreciativa. Mas por que a gente tem essa impressão? Porque isso é um conceito mundano. E é por isso que eu gosto do paradoxo do Evangelho. As contradições do Evangelho são maravilhosas. A cultura do reino de Deus é uma cultura contrária à cultura do mundo. É tudo diferente. Quer aparecer? Some. Quer crescer? Diminui. Quer ser exaltado? Se humilha. Quer viver? Morre. Quer ser o maior? Sirva. Esse é o reino de Deus. É totalmente contrário à cultura do mundo. E infelizmente essa cultura do mundo tem entrado na igreja de que quem serve é desvalorizado. Mas não é isso que Jesus falou. O Rei dos Reis, deixando toda a sua glória, os meus pés, e com seu grande, olha o que ele fez, olha o que ele fez, deixando toda a sua glória, o Rei dos Reis veio servir.
Em Filipenses 2 diz que ele assumiu a forma de servo, não é homem não. Ele assumiu a forma de servo. A própria natureza de Jesus, o servir, está embutido nele. E lá em Mateus capítulo 20, eu não coloquei aqui, mas se você quiser abrir, Mateus, hoje é dia de ler a Bíblia. Fala aí para o teu irmão, hoje é dia de ler a Bíblia. Tem muito texto para a gente ler hoje. Lá em Mateus capítulo 20, do verso 20 ao 28, está escrito assim, ó. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorou-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, verso 21, mande que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então o que ela queria? A cabeça dos judeus, Jesus, olha aqui para mim, é a explicação do texto. A cabeça do judeu, na cabeça dos judeus, esse era o contexto. Jesus tinha vindo estabelecer um reino terreno. Ele ia estabelecer um reino mesmo. Porque desde lá de Davi eles acreditavam nisso. Porque Deus falou para Davi, ó, jamais faltará alguém da tua descendência que se sentará no trono. Mas quem é que se senta no trono da linhagem de Davi? Jesus, ele se senta no trono eternamente, por isso que ele é chamado filho de Davi. Mas não é um trono terreno, é um reino espiritual. Mas os judeus não entendiam isso. Então a mãe dos discípulos, junto com os 2, chega perto de Jesus e fala o seguinte, ó, quando tu assumir aí a presidência da república, ó, eu queria que um fosse ministro da fazenda e o outro fosse ministro da economia, ou do planejamento, ou da saúde. Dá um ministério para cada um. Era isso que ela estava falando. Ninguém pede um cargo para fazer faxina. Só pede cargo para liderar. Todo mundo quer liderar. Todo mundo quer liderar. Todo mundo quer liderar. Isso é inerente ao ser humano. Vai lá no jardim de infância. Vai lá no jardim de infância que tu vai ver eles brincando, daqui a pouco um se levanta. Ó, eu que mando aqui, hein? Fica todo mundo sentado, eu sou o professor. É assim ou não é? Porque está na natureza humana querer ser o líder. Mas a natureza de Deus é servir. É ser servo. A natureza de Deus é ser servo. Então ela foi pedir, olha a resposta de Jesus no 22. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por que vocês? Porque ela estava com os 2 do lado. Ela não estava sozinha. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Agora, quanto ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Agora presta atenção, a gente vai descobrir agora no verso 24 que o problema não era só dos 2, o problema era dos 12, porque no verso 24 diz que quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados. Por quê? Não é só eles que querem comandar, a gente também quer. Era isso que estava rolando, era essa pressão, estava todo mundo querendo um carguinho de liderança. Agora olha a lambada que Jesus vai dar. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse, eu acho lindo isso em Jesus, porque quando ele vai dar-lhe uma lapada, Roberto, ele faz assim, vem cá, senta aqui, calma, você está muito nervoso, vem cá, senta aqui para vocês entenderem, vocês não estão entendendo nada. Eu estava até conversando com a minha esposa em casa hoje de manhã, cara, a maior doideira é isso, porque aqui é capítulo 20 de Mateus, Jesus morre no 26, 27, cara, Jesus estava pertinho de morrer, os caras não tinham entendido ainda, e eram eles que iam dar continuidade à obra de Deus. Os 12 não tinham entendido muita coisa, estavam perdidinhos da Silva, perdidinhos. Vocês não entenderam nada, vem cá. Agora ele vai mostrar para eles que o evangelho do reino de Deus é contrário ao mundo. Aquilo que eu estava falando aqui agora há pouco, ele vai fazer uma contradição agora. Olha o que ele vai dizer. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores
exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Repita, entre nós não é assim. Vira para o teu irmão do lado e fala assim, ó, entre a gente não é assim não. Porque o evangelho do reino de Deus é contrário a isso. Olha o que ele vai dizer agora. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que contradição. E a gente está achando que a gente é grande quando a gente é servido. A gente é grande quando serve, gente. Esse é o conceito do reino de Deus. Servo de Deus. Tem gente que usa essa palavra cheia de orgulho. Eu sou servo do Senhor. É mesmo? Então só quero te dizer que no original grego essa palavra servo se chama escravo. Então você está só dizendo, eu sou escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo é morrer para a própria vontade, para fazer a vontade dele. Que escravo não tem vontade própria. Escravo não é nem tratado como pessoa, escravo é tratado como propriedade. Você é meu, faço com você o que eu quiser. É assim que nós somos diante dele. Nós somos dele. Ele que está no controle da nossa vida. Então Jesus, ele está dando um ensinamento maravilhoso. Ele só está mostrando, cara, entre vocês não é como no mundo. Porque no mundo a galera está brigando por poder, por fama, por autoridade, para mandar. Mas entre vocês, quanto mais alto vocês ficarem, mais vocês servem. E a igreja às vezes não entende isso, gente. Às vezes a pessoa está lutando para alcançar um cargo, uma função na igreja, achando que é a posição de destaque. Sabe o que eu estou fazendo aqui em cima do púlpito? Servindo você com o meu dom. Só isso que eu estou fazendo. Eu estou te servindo. Eu sou teu servo. Eu estou aqui em cima pregando a palavra porque eu sou seu servo. Estou usando o dom que Deus me deu para servir a Ele, servindo a vocês. Que posição de destaque. Que honra, que privilégio. Tem que ser separado, que tem que ser honrado. Cara, eu não estou dizendo para não desonrar pastor, mas honrar pastor vai muito além de separar uma mesa para ele na hora do almoço. Você quer honrar a vida de um pastor? Você quer honrar a vida de um pastor? Você quer honrar a vida do pastor? Acate os ensinamentos que ele te dá. E coloque em prática. É a maior honra que você pode me dar, eu olhar para você e ver que você está andando na prática da palavra. E a tua vida mudando. Não é me exaltar e colocar no lugar separado. Eu não quero lugar separado, eu sou igualzinho a vocês. Assim como o pastor Ronald. E vocês têm que dar glória a Deus. Vocês têm 2 pastores aqui que têm esse coração. Eu e o pastor Ronald, a gente é igualzinho nisso, sempre fomos. A gente serve, cara, porque é o nosso prazer. Eu sirvo com o meu dom, ele serve com o dom dele. E cada um aqui, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, gente. É um conceito muito errado que a igreja tem, eu me lembro, cara. É por isso que hoje em dia a gente não trabalha com essa questão de diácono e tal, porque a pessoa parece um negócio, que a pessoa vai trabalhando. Daqui a pouco a gente separa, Laiane, diácono. O cara, pronto, cheguei. Sou o diácono fulano de tal. Aí o cara para de trabalhar, que agora ele quer ser servido. Meu Deus do céu, sabe qual é o significado da palavra diácono? Sabe? Servidor, garçom. Foi para isso que eles foram instituídos lá em Atos 6, que as viúvas não estavam recebendo. Cara, alguém tem que servir a mesa, então vamos instituir diácono. Aí o cara acha que é diácono, ele vai sentar agora na mesa. A gente não está entendendo, gente. Cara, essa passagem do lava-pés, só para você entender, você sabe por que as pessoas lavavam os pés?
uma das outras? Porque, gente, não tinha asfalto não, o chão era batido, a galera andava de sandália, e não tinha também carro não, transporte não, a galera andava muito. Sabe por que Jesus levou 4 dias para chegar em Lázaro e ele acabou morrendo? Porque a cidade que ele estava levava 4 dias andando para chegar. Quatro dias andando. Aí quando chegava na casa de alguém, tinha alguém encarregado de lavar os pés. Então, por exemplo, chegou alguém na minha casa, então algum criado, algum servo da minha casa iria lavar os pés. E quando eu lavava os pés da Laiane, está chegando a Laiane e o Giovanni na minha casa, e eu pedi ao meu criado para ir lá lavar os pés deles, eu só estava dizendo, vocês são bem-vindos. Era isso. Por isso que quando Jesus entrou naquela casa, que aquela mulher derramou o perfume, Jesus quando entrou naquela casa, e aquela mulher quebrou o vaso de perfume nos pés dele, começou a lavar o pé dele com perfume caríssimo, e começou a secar com lágrima, cabelo, tal, o pessoal começou a falar, que isso, que absurdo. Aí Jesus falou assim, desde que eu cheguei aqui, vocês não me deram nem um copo d'água. Desde que eu cheguei aqui, vocês não fizeram nada por mim, nem lavaram meus pés. Ou seja, vocês estão me dizendo que eu não sou bem-vindo aqui. Agora essa mulher está lavando com as suas lágrimas, com o seu perfume. Por isso esse ato que ela está fazendo será lembrado para sempre. E está hoje aqui a gente falando dela. Porque lavar os pés era simbolismo. Você é bem-vindo na minha casa. Está entendendo? Então quando Jesus, cara, quem ocupava essa função de lavar o pé? Era um empregado. E não era qualquer empregado, era o mais furrequinha. O empregado que lavava os pés na casa era o empregado mais furrequinha, mais simples. Então quando Jesus ele assume esse papel e ele fala, eu vou lavar os pés de vocês. É por isso que Pedro, não, tá maluco? Você é o rei dos reis. Você é o rei da glória. Você não pode assumir essa função tão desprezível, tão simples, essa função do servo mais simples da casa. Você não pode fazer isso. Aí a resposta de Jesus revela tudo o evangelho. Pedro, se eu não fizer isso, se você não deixar, se você não entender que eu não vim para ser servido, se você não entender que a gente é o menor, que a gente tem que servir as pessoas, você não pode dar continuidade naquilo que eu vou fazer. Você não vai ter parte comigo. Pedro, para você dar continuidade naquilo que você vai dar depois de mim, você tem que entender isso aqui. Pedro, você tem que entender isso aqui, Pedro. Você tem que entender o que eu estou fazendo. Senão você não tem parte comigo, senão você não vai poder dar continuidade naquilo que eu vim fazer. Porque o evangelho é serviço. Quem está entendendo? Eu não passei nem do primeiro slide, estou falando que eu não vou acabar hoje. Nem do título. Então esse conceito de servir, gente, está embutido em nós, como igreja, no nosso DNA. Quem está entendendo isso, gente? Servir a Deus, servindo as pessoas. O próprio conceito de corpo, quem é corpo de Cristo aí? Tem gente que ficou na dúvida. Quem é corpo de Cristo aí? Não fica na dúvida não, levanta a tua mão, querido. Cara, então se você é corpo de Cristo, eu quero te dizer que corpo é um conjunto de membros que servem um ao outro. O coração está servindo o pulmão está servindo o coração, o rim também está servindo, tudo em prol do corpo funcionar. Um servindo ao outro. Sabe qual é o mundo ideal na igreja? Dentro da igreja de Cristo? Todo mundo envolvido no serviço em alguma coisa. Esse é o ideal, não é alguns servindo a outros não, é todo mundo trabalhando. Cara, ano de 2024 é ano de você trabalhar. Vamos parar que esse negócio de só vir à igreja assistir o culto, assistir um espetáculo, comprei um ingresso, vim assistir, estava bom. Não foi muito bom hoje não, o show. Vamos embora, igreja não é cinema, que você paga um ingresso e você vem ver um filme. Igreja é um lugar, não é um lugar para você frequentar, igreja é um lugar para você pertencer. Você pertence ao corpo de Cristo, então vamos trabalhar. Vamos fazer alguma coisa, passar uma vassoura no chão, tem um banheiro para lavar, um vidro para limpar ali da porta, procura a Sheila que ela vai arrumar um trabalho para você rapidinho. O quê? Se tu moscar na frente da Sheila, ela dá um pano na tua mão. Passa ali. Outro dia eu cheguei aí no multirão, fui chegando,
Fui chegando, ela olhou para minha cara: pastor, vem cá, estou precisando de você. Sobe aqui que estou precisando de alguém. Tu limpa esse ventilador. Amém, me dá aqui, eu vim para isso mesmo. Por que eu não posso? Por que eu, como pastor, não posso limpar um ventilador? Eu não posso deixar de pregar para limpar o ventilador. Tipo, agora eu estou aqui, mas eu estou tranquilo, por que eu não posso? Meu Deus, qual o problema? Vocês estão entendendo o próprio conceito de corpo? Abre a tua Bíblia de novo aí, hoje é dia de ler Bíblia. Fala para o teu irmão: hoje é dia de ler Bíblia. Meu irmão. 1 Coríntios capítulo 12, ele fala do conceito do corpo. Nós vamos ler mais um texto, a partir do verso 12, 1 Coríntios 12, a partir do 12, está escrito assim, ó: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só. Legal. Porque também o corpo não é um só membro, mas... Então se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pastor, eu fui chamado para trabalhar no ministério de pregação da palavra, aleluia. Não é você que escolhe o ministério que você vai trabalhar. Se você é boca, por que está querendo ser mão? Deus já te colocou nesse lugar com a tua função certa. É você que tem que encontrar nele qual é o teu lugar. Olha aí o que está claro, olha o que ele vai dizer no próximo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como o membro quis. Vou repetir: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como o membro quis. É porque na minha versão é diferente. Vê se tem a Nova Almeida atualizada aí, Rafa. Eu estou usando muito a Nova Almeida atualizada, viu? Quero te indicar essa versão maravilhosa. NAA, Nova Almeida atualizada. Estou usando muito ela. Ali está como lhe aprouve. Na minha versão está bem assim, ó. Ele colocou cada um dos membros no corpo como ele quis. Olha lá, Nova Almeida atualizada. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis, não é como o membro quis. Não é você que escolhe onde você vai trabalhar. Deus já te deu um dom, já te deu um chamado, ele já te encaixou no corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que é muitos membros, mas um só corpo. Então os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você, meu Deus. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Agora, presta atenção no verso 24 que eu botei aqui. Pode voltar para a minha pregação, Rafa. Quando eu sair para ler aqui, não precisa... Não, volta para a minha pregação. Quando eu sair aqui, Rafa, tu não precisa me acompanhar não, que eu mandei o pessoal abrir a Bíblia, eu fiz de propósito mesmo. O pessoal manusear a Bíblia. Olha lá o verso 25, ó. Não, esse aí é o 24, eu botei errado, ó. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor. Que maravilha! Para que não haja divisão, mas que todos os membros cooperem igualmente para o bem de todos. Todo mundo cooperando, todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. Cara, se tu não está fazendo nada ainda, ano que vem é ano de você trabalhar, hein? Pode ter certeza disso.
Você foi chamado para servir. Preste atenção. É o próprio Deus quem dispõe os membros no corpo conforme a sua vontade, queridos. Então eu e você que devemos buscar nele, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida no corpo que o Senhor me colocou. Porque se você está nesse lugar, eu só quero te dizer, quem te plantou aqui foi Deus. Ele já te plantou aqui, visando um propósito de um lugar para você servir e trabalhar, que vai abençoar vidas, gente. Será que você consegue ter maturidade de entender isso? Que Ele trouxe você para cá, para plantar você, não é só para vir assistir o culto, é para você trabalhar em algum lugar que vai abençoar outras vidas? Para você se envolver, porque Ele já te deu um dom, já te trouxe para um lugar para você exercer esse dom. Quem está entendendo? Devemos buscar a função que Ele estabeleceu para nós. Ele mesmo que estabelece, gente. Então você tem uma função, repita assim, eu tenho uma função. Todos têm. Todos têm, ninguém aqui está sem função. Se não está trabalhando é porque precisa entrar em operação. Quem está entendendo? Tem diversos ministérios e nós estamos precisando de gente em todos os ministérios. Se você levantar a mão aí agora, eu quero trabalhar, vai ter briga. Samuel vai querer bandar o Eduardo, o outro vai querer pegar, a Lohane vai pegar você pelo braço, porque em todos os lugares estamos precisando de trabalhadores. Mas por quê? Porque acaba sendo, pastor Roberto, a igreja uma minoria que serve a maioria, está errado. A maioria deveria trabalhar, porque aí a escala fica longa, fica suave para todo mundo. Não é bom você poder ter a tranquilidade de estar sentado aí e saber que teu filho está em boas mãos? Então por que domingo que vem você não pode ir lá para trás também ajudar a tomar conta do filho das pessoas? Por que você não pode? Uma semana é você, outra semana é outra semana é outra, você assiste 3 cultos e você fica lá servindo, adorando a Deus, depois assiste o culto online. É o que as pessoas fazem. Agora, por causa do desequilíbrio, eu tenho professoras que já estão há 4 domingos sem assistir um culto. Aí é legal, 4 domingos a pessoa ficar sem assistir um culto, porque a escala está apertada, porque alguém faltou, porque não tem gente? Diz aí para mim. E você está vindo assistindo o culto, está indo embora. Quem está entendendo isso, gente? Eu já falei, cara, ano que vem é nos trabalhar. Eu já estou me candidatando a uma vaga no louvor. Eu vou. Quero nem saber. Eu vou cantar, meu irmão. A escala vai ficar mais suave. Meu irmão, se eu cantar é batalha espiritual, nem demônio aguenta. Vai embora. Abre a tua Bíblia. Fala assim, hoje é dia de ler a Bíblia. Abre a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, está escrito assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de quê? Do seu serviço, do servir. Ele não deu apóstolo para sentar na cadeira e ser servido. Ele não deu pastor para sentar na cadeira e ser servido. É para o desempenho do serviço, é para servir. Para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Como que eu vou crescer? Olha aqui para mim, que esse verso 16 eu botei. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de algumas juntas. De algumas juntas. Todas as juntas trabalhando, segundo a justa cooperação de cada partezinha, fazendo a sua parte, efetua o seu próprio crescimento para edificar do lado de fora, para edificar a gente mesmo. Então preste atenção,
Olha aqui que eu botei agora na versão da NVI. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Olha que legal. O corpo, olha aqui para mim. O corpo cresce na medida, na proporção, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então preste atenção, o crescimento do corpo é proporcional à medida do serviço de cada membro. O crescimento do corpo será proporcional à medida de serviço de cada membro. É à medida que cada um realiza a sua função que o corpo. Foi legal, porque hoje de manhã eu cheguei aqui, fui o primeiro a chegar, abri a igreja, daqui a pouco chegou o Samuel, daqui a pouco chegou o Lucas, daqui a pouco chegou a Elaine, e aí foi legal, porque o Samuel veio ligar o som junto com o Lucas, mexendo na televisão, a Elaine foi ver se tinha envelopezinho para você dar oferta aí, começou a passar pano nas cadeiras, e eu fui para o gabinete mexer na mensagem, cada um realizando a sua. Não é bonito? Cada um realizando a sua função. Não é bonito isso, sim ou não? É lindo, gente. É maravilhoso. Sempre será. Então o ideal mesmo, queridos, é que a gente tenha, o ideal mesmo, sabe, é que nós tenhamos um ritmo de vida que a gente sirva a Deus. Todos nós, e não somente uma parte da igreja, mas todos. Todos trabalhando. Todos realizando a sua função. Pastora Natália da Simples Igreja, ela fala uma frase muito legal que eu botei aqui para você, olha só. Quem trabalha não dá trabalho. Se você começar a se envolver no serviço, você vai ver que você não vai ter nem tempo para fazer besteira. Trabalhando para Jesus. Quem trabalha não dá trabalho. Interessante que a Sheila às vezes dá o testemunho dela, né? De como que era e tal, a dificuldade, e agora como é que ela está. É claro, está trabalhando para caramba, não tem nem tempo de pensar nas coisas erradas. E mais trabalho nela, quero ver ela pensar nas coisas erradas. Não vai pensar, está trabalhando. Quem trabalha não dá trabalho, gente. Natália Falcão. Botei aí a frase dela. É a nossa natureza, queridos. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, verso 22. Presta atenção nessa palavra. Agora, porém, eu amo esse verso porque ele resume toda a nossa vida. Primeira coisa que aconteceu, libertados do pecado, fomos transformados em filhos de Deus. Como é que está ali? Presta atenção, olha aqui para mim. A mudança de natureza que aconteceu na tua vida foi em primazia para você servir. Você é filho sim, mas você foi transformado em servo. O fruto que você escolhe é para santificação, e neste caso o fim é, faz parte da nossa natureza servir. Se Jesus serviu e nós queremos cada vez mais, né, parecidos com Jesus, cara, essa é a nossa natureza. E eu quero te falar só isso. Como que eu sirvo a Deus, pastor? Servimos a Deus servindo aos homens. Ai, meu Deus do céu, vai servir a Deus. Eu sou servo de Deus, mas não serve ninguém. Como é que é isso? Não, me explica como é que é ser servo de Deus sem servir a ninguém. Não tem como, meu irmão. A gente é servo de Deus porque a gente serve um ao outro. Quem está entendendo isso, gente? É lógico, isso faz parte do nosso DNA. Servimos a Deus, servindo aos outros. Olha o que Pedro escreveu em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir, olha aqui para mim, não perde atenção não. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Sirvam, é claro, vê se está sirva a Deus ali. Porque servindo um ao outro, eu estou servindo, é claro, cada um conforme. Isso aqui é interessante.
Porque tem gente que acha que servir é só fazer trabalho braçal. Também não é. Deus te deu um dom. E existem trabalhos espirituais. Na verdade, tudo que se faz é espiritual. Mas existem alguns trabalhos que são tidos como trabalhos mais naturais, que parece que as pessoas são mais desqualificadas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dom e chamada. Deus, Ele faz isso. E Ele vai falar mais um pouquinho à frente. Olha só. Eu sirvo cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem o quê? Isso é a multiforma de Deus operar. Olha o que Ele vai dizer no verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Servir a Deus no dom que eu recebi, é o que eu falei para você. Ah, pastor, mas o senhor está falando de servir, mas eu não vejo o senhor limpando a igreja, eu não vejo o senhor, é mesmo? Mas você me vê aqui em cima pregando a palavra, sim ou não? Eu estou servindo você. Como eu disse, não significa que eu também esporadicamente não possa fazer outro serviço. De vez em quando você vai me ver, pô, na pandemia mesmo, eu vou falar isso porque tem gente que não sabe, mas na pandemia, quantas vezes eu saí com o meu carro com 4, 5 cestas básicas para levar na casa de pessoas que não estavam podendo sair de casa. Meu carro cheio. Hoje mesmo o César é um líder de célula. Ele ensina a palavra, tem ministrado aqui, mas hoje ele entrou pela igreja com a caixa de leite nas costas. Qual o problema? Agora, o que não pode é no dia da célula dele, ele vir fazer faxina na igreja. Não, ele tem que servir no dom que ele recebeu. Preciso dele lá. Que não pode agora, na hora da palavra, eu achar que eu tenho que tomar conta de criança. Não dá. Vocês estão entendendo, gente? Eu vou servir no dom que eu recebi. A função do pastor é a função basicamente de administração e ensino. Então, você vai achar, ó, quando você não estiver mais recebendo devocional, quando você não me vê mais aqui pregando, domingo de manhã, domingo de noite ensinando, quando você não me vê mais fazendo material para você estudar no grupo de comunhão, aí você vai entender que eu parei de servir. Mas enquanto você estiver recebendo todo esse conteúdo, eu estou te servindo, cara. No dom que Deus me deu. Senão perde a ordem, gente. Isso é em primazia, não significa, como eu já falei, que eu esporadicamente não possa fazer outra coisa. Era exatamente isso que estava acontecendo no contexto de Atos 6. Os apóstolos, eles estavam fazendo tudo. Eles estavam ensinando, estavam orando e estavam servindo a mesa. O que começou a acontecer? As viúvas helenistas começaram a ser esquecidas na distribuição diária. Começaram a ser esquecidas. Então eles chegaram à conclusão que o quê? Cara, não dá para a gente fazer tudo. Já pensou? Se eu fosse responsável por limpar a cadeira, preparar envelope, tal, tivesse que chegar aqui para pregar? Como é que ia ser? Para pensar nisso. Você está entendendo? E aí qual foi a conclusão que eles chegaram? Cara, vamos levantar uma galera aí. Vamos levantar uma galera para servir a mesa e a gente vai se dedicar, ó, preste atenção. Mas olha a conclusão que eles chegaram. Não era que eles não podiam mais servir a mesa. Olha o que eles chegaram. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Eles não estão dizendo que eles não podem servir a mesa. Estão dizendo, cara, se a gente começar a fazer tudo, a gente vai negligenciar o principal, que é o nosso chamado. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então você vai servir a Deus dentro do seu chamado. Se você começar a ver, eu começar a fazer outras coisas aqui, limpar isso, limpar aquilo, fazer isso, organizar, trazer, eu vou começar a negligenciar a palavra. Aí Deus vai cobrar de quem? De mim. Eu não te chamei para fazer isso. Eu louvo a Deus, cara, que a minha vida inteira eu servi a Deus. Desde os meus primeiros meses de convertido, eu nunca fiquei sem trabalhar na igreja. Eu nunca fui aquele cara que vim para a igreja para assistir culto. Nunca. Sempre envolvido, cara. São, 2006, são 14, 15, 16, 17 anos na igreja, 17 anos servindo. Nunca fui crente de banco.
Nunca fiquei parado, nunca. Sempre trabalhando. Passei por todas as funções dessa igreja praticamente. E hoje continuo servindo na posição de pastor, servo de vocês. Vocês estão entendendo esse conceito, gente? É importante você entender esse conceito. É isso que eles estão falando. Agora eu iria para uma segunda parte, mas eu não vou não, porque já falta, vem o ministério de louvor. Eu iria para uma segunda parte, porque exatamente eu acabei me prendendo muito a essa questão do serviço. Essa segunda parte dessa mensagem agora, seria a parte que eu ia te mostrar, que tudo isso que a gente precisa fazer na igreja, depende da nossa comunhão com Deus. Porque esse é o tema principal, uma coisa só importa. Nós fomos chamados em primeiro lugar, antes de trabalhar para Ele, para estar com Ele. E eu vou te mostrar só esse texto, e na semana que vem eu continuo. Só vou te mostrar esse texto, na semana que vem eu continuo. Olha para cá. Jesus, quando Ele foi escolher os 12, ó, ainda não botei não, olha aqui para mim, está olhando para a televisão. Eu ia botar, mas eu lembrei que eu tenho que explicar o contexto, para botar só o verso que eu quero. Jesus, quando Ele foi escolher os 12, Ele subiu no monte, passou a noite toda orando. Madrugada inteira em oração. E aí a Bíblia vai dizer que quando Ele desceu de lá, Ele chamou 12 e escolheu os que Ele quis. Isso é legal, porque Ele escolheu quem Ele quis. E aí no verso 14 e 15 de Marcos 13, vai dizer qual foi o chamado de Jesus. Então, designou 12 para quê? E para a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Mas em primeiro lugar chamou para quê? Em primeiro lugar chamou para quê? Não podia estar ao contrário? Então Jesus chamou 12 para enviar para pregar. Não, primeiro tem que passar tempo comigo. A sua vida com Deus, antes de trabalhar para Ele, é estar com Ele todo dia. É estar com Ele todo dia. Porque é o estar com Ele todo dia que vai te dar força para trabalhar para Ele. O seu ministério público é embasado pela sua comunhão privada. O seu ministério público, aquilo que aparece para as pessoas, deve ser um reflexo daquilo que você vive no seu particular com Deus. Não tem como trabalhar para Ele sem ter comunhão com Ele. Uma coisa depende totalmente da outra. E eu fecho com esse slide. Cara, peraí, deixa eu ver aqui. Falta tão pouquinho, dá para fechar assim. Faltam 4 slides. Vocês vão segurar aí. Vai tocando, mete a mão nesse teclado. Aleluia, vou terminar hoje sim. Presta atenção. A base de tudo que eu faço para Deus, da autoridade que eu exerço em seu nome, estar com Ele. A base de tudo que eu faço é o meu relacionamento. A base de tudo que eu faço para Deus é o meu relacionamento. Pastor Hélio tem uma frase que eu aprendi com ele, e essa frase se tornou a frase da minha vida. Presta atenção. Mais importante do que o que eu faço para Deus, é como eu vivo para Deus. A sua vida é mais importante que o seu serviço. A sua comunhão com Ele é mais importante que o seu trabalho para Ele. Ele te chamou para estar com Ele, Ele não te chamou só para trabalhar para Ele. Porque você não é escravo, você é escravo, mas Ele te trata como filho. Ele não precisa de um serviçal, Ele quer um filho que o sirva. Vou repetir, Ele não precisa de um serviçal. Está trabalhando, fazendo 1000 coisas, mas não passa tempo na presença de Deus. Está errado. Está errado. Está errado, gente. Em Mateus 7, 22, palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Trabalho. Em teu nome não expulsamos demônios? Trabalho.
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Trabalho. Senhor, nós trabalhamos muito para você. Olha a resposta. Então eu lhes direi, eu nunca... Cara, antes dele dizer se afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade, antes dele falar isso, ele fala uma coisa interessante, eu nunca... Sabe o que ele está dizendo? Conhecimento vem de... Vocês trabalharam muito, mas não teve relacionamento. Trabalharam muito para mim, mas eu não conheci vocês. Cadê vocês no lugar secreto? Cadê vocês na minha presença? Cadê vocês dedicando o tempo para me conhecer? Eu não queria o teu trabalho, eu queria você. Tem muita gente preso a trabalhar para Jesus. Trabalhar não é tudo, viver para Ele é tudo. Porque é isso que vai contar no final das contas. É a tua vida com Ele, tua vida para Ele. A ponto, cara, presta atenção, a ponto dos caras trabalharem pra caramba para Jesus e viverem na prática do pecado. Por que o cara está em cima do púlpito pregando e está na prática do pecado? Por que o cara é obreiro na igreja e está na prática do pecado? Por que o cara está no ministério de louvor e está na prática do pecado? Porque está só trabalhando, não está tendo relacionamento. Vários lugares por aí, vários escândalos. Aqui não, graças a Deus. Que eu pego no pé deles. O que vocês fazem aqui em cima é resultado da vida privada de vocês. Eu pego no pé, eu acompanho todo mundo. Eu priorizo esse espaço aqui, queridos. Não é qualquer um que sobe aqui, não. Ah, pastor, deixa eu dar uma palavra, eu não te conheço. Deixa eu dar uma palavra à igreja, pastor, oportunidade. Não te conheço, cara. Como é que você vai dar uma palavra para a igreja? Não te conheço, tem que te conhecer primeiro. Teu caráter. Mas eu sei pregar, saber pregar, muita gente sabe o caráter. Porque quem está aqui em cima falando com vocês, está lançando uma unção sobre a vida de vocês. Eu falo para eles, até um acorde que ele faz no violão, acessa o teu tímpano, é unção entrando na tua vida. Então se ele está na prática do pecado, ele está lançando que tipo de unção sobre a tua vida? Até um acorde que ele faz aqui, um acorde tem que ser santo, porque está ministrando a noiva de Cristo. Então por que o cara acaba vivendo na prática do pecado, exercendo o ministério? Porque só trabalhou e largou o relacionamento, largou o feijãozinho com arroz simples de todo dia, largou a presença de Deus todo dia, abandonou a presença de Deus todo dia, o próximo passo é a queda. Então presta atenção, a raiz do problema aqui não é em si a prática do pecado, César. A raiz do problema aqui é a falta de relacionamento. Porque é a própria falta de relacionamento com Deus, é o que abre a porta para uma vida de prática do pecado durante uma vida de serviço a Deus. A falta do relacionamento com Deus abre porta para uma vida de prática do pecado durante uma vida de serviço a Deus. Que a pessoa perde o temor. Trabalhar para Deus sem uma vida de comunhão com Ele é trabalhar para si mesmo, cara. Nessa igreja aqui eu pego no pé mesmo firme, porque eu sou responsável pela tua alma, não pelo teu serviço. Você não trabalha para mim, você trabalha para Ele. É por isso que muitas vezes eu falo, cara, como é que você está vivendo, o que adianta? Vamos dar uma descansada, segura aí. O mais importante que você está fazendo na igreja é como que você está vivendo para Deus. Às vezes a pessoa fica triste porque a gente afasta um pouco do serviço, mas não deveria ficar triste porque foi afastado, deveria ficar triste porque pecou contra Deus. Porque a vida com Deus é o mais importante, gente. O que é isso? Ele está vendo tudo.
Eu estou achando que eu estou enganando quem? Meu Deus do céu. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem havemos de prestar conta. Acorda, queridos. Sua vida com Deus é o aspecto mais importante. Sua comunhão com Ele. E é essa comunhão com Ele todo dia, Adriana, que vai te capacitar a servi-lo com alegria. Porque servir a Deus é uma alegria. E ano de 2024 é ano de você servir a Deus, hein? Vamos trabalhar. Daiane vai fazer o quê? Vamos embora. Vamos trabalhar esse povo aí. Vamos meter a mão no arado. Vamos embora, vamos trabalhar. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Vou pegar todo mundo pelo pé. Mais de ti, Jesus. De ti, mais de ti, muito mais de ti, Jesus, mais Aleluia. Pastor Roberto, vem orar por essa igreja aqui, vem cá. Senti esse desejo no meu coração. Vai, Edu. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. John Lennon, na semana que ele morreu, perto dele morrer, um rapaz foi lá na porta dele, numa noite de festa, e disse assim: eu vim aqui para passar essa festividade com você. E chamaram John Lennon e falou: tem um rapaz aí fora, falou que quer entrar. Ele disse: mas quem é? E ele foi lá, e quando chegou lá perto, ele falou assim: eu não sei quem você é. Não, mas eu conheço você. Não, tudo bem, mas eu não conheço você. Aqui estão os meus amigos, pessoas íntimas minhas. E aquele rapaz falou: eu conheço tudo a teu respeito, eu sei tudo a teu respeito. Todas as tuas biografias, eu já li todas elas, eu sei tudo mais de você do que você mesmo. E o John Lennon falou assim: mas eu não conheço você. Você me conhece, sabe tudo da minha vida, mas eu não sei quem é você. Foi o que o pastor falou. Eu acredito que 5% da igreja só que vai ser chamada
para a intimidade com Deus. Porque tem milhões e milhões de pessoas que escutam isso tudinho que é pregado, mas não botam 0,5% em prática. Naquele dia muitos vão falar: eu conheço tudo, Jesus, sei de cor e salteado, sei os versículos todos de cabeça, conheço tudo. E foi dito: eu não vos conheço. Mais importante do que qualquer coisa na igreja é realmente conhecer Jesus. Palavra abençoada para a igreja, amém? Pai, muito obrigado, Deus. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu tens dado a esta igreja pastagem, Pai. Porque tu tens conduzido esta igreja a pastos verdejantes e a águas tranquilas.